Muito bem, tornado tifoso bianconeiro, este é o Finestra. Eu falo em nome do JFC São Paulo do Brasil. Siga no Instagram, fã-clube oficial da Juventus, porque estamos no site da Juve, aqui em São Paulo, e qualquer um pode fazer parte ser sócio do fã-clube e aí fazer parte da nossa família bianconeira. Zé. Muito bem, Tornati, estamos aqui nesse dia que hoje não tem partidas pela Copa do Mundo, mas vamos falar um pouco da Juventus, porque os jornais na Itália, a Juventus consegue dividir as atenções com a Copa do Mundo. É impressionante o quanto de bobagens, o quanto de ódio, de raiva. Aliás, por falar em ódio, em raiva, amanhã ou depois eu vou fazer um vídeo dedicado totalmente aos não juventinos, mas você que é juventino é importante assistir, principalmente os mais jovens, né, para ver o tamanho da porcada, né, da porcata, né, que fizeram ao longo da história as equipes que se dizem honestas. Bom, mas falando de Juventus, que é o que interessa, algumas questões aí levantadas. O Elkan vai vender a Juventus, não vai? Como é que vai ser essa projeção para o futuro depois dessa mudança de diretoria? Quais serão as diretrizes do clube, não é verdade? E principalmente ainda falando-se desse caos esportivo, quer dizer, jurídico, que eles querem que seja esportivo. Primeiro de tudo, é preciso dizer o seguinte, vou repetir pela enésima vez: processo no campo jurídico, não esportivo. Processo no campo jurídico, não esportivo. Aliás, investigação para um possível processo. Ser investigado não significa ser condenado, né? Pessoas que não têm essa inteligência. Se for provado algo em relação aos falsos balanços, a questão do salário e tudo mais, eu já vou entrar nesse argumento, é muito importante. Vai levar anos. Vão levar anos para chegar numa resolução final. E ao final disso, o máximo que a Juventus corre, eu repito, é uma multa salgada, ou até a perda de 3 ou 5 pontos no campeonato. Basta, é isso. Bom, reforço porque todo dia que sai um pedaço de uma escuta telefônica, volta-se as mesmas notícias todos os dias na Itália. E eu vou ficar todo dia falando então para reforçar bem. Aliás, vocês repararam como que durante o período da pandemia, falando da questão do salarial, né, os jogadores que combinaram com seus clubes receber o salário, como que foi durante a pandemia para os outros clubes? Que ninguém teve lá a torcida no estádio, ninguém arrecadou. Como que foi para o Napoli? Como que foi para o Milan, para a Inter, para o Real Madrid, para o Barcelona, para todos os clubes do mundo, né? Como que eles trabalharam na questão da pandemia para pagar os seus jogadores, né? E aí, é interessante, vocês repararam que nenhum presidente de outro clube está atacando a Juventus? Não é estranho? Ao contrário, o presidente da Lazio, né? Lotito disse que o Agnelli é uma referência para o futebol e a Juventus é o clube que fez muito bem para o futebol italiano e que faz bem para o futebol italiano. O Lotito, o De Laurentiis, presidente do Napoli, falou: não, a justiça tem que ver isso, tal, porque ele foi perguntado, né? Não quis falar muita coisa, não. Tá todo mundo quieto, ninguém tá falando nada. Ninguém tá falando nada. Por que será? Será que eles têm medo que se mexer muito nessa questão da Série A pode ventilar coisa ruim para os outros clubes? Porque eu repito, como é que eles fizeram a questão da pandemia? E a propósito de salários na questão da pandemia, atenção, porque a Federação Italiana de Futebol, com o aval do governo, ou seja, a Federação Italiana de Futebol teve toda a autonomia de chegar com os clubes da Série A, principalmente, e falar o seguinte: vocês resolvam da melhor maneira, cada clube que entre em um acordo comum com seus respectivos jogadores e tá tudo certo. Eu dou carta branca para vocês renegociar do jeito que vocês acharem melhor. A Figit fez isso. O que tem a ver a Juventus? Porque essa coisa de apontar o dedo para a Juventus, então, se a própria Federação Italiana fez um acordo
protegida pelo governo, um acordo com os clubes, reunir os clubes da Série A, ó, faz do jeito que vocês acharem melhor aí que tá tudo certo. Cada clube com os carros, né, que reúna os seus jogadores e resolva como é que vai fazer para pagar os salários na época da pandemia. Ponto. Percebam como é uma avalanche de bobagens, né, que surge nesse meio todo. E, repito, nenhum presidente está se pronunciando para apontar o dedo na Juventus e criticar a Juventus. Somente os jornais, os sensacionalistas jornais, como sempre, falando e repetindo em Série B, Série B, Série B, Série B, quando a questão é jurídica, não esportiva. Portanto, fiquem em paz. E, como eu disse, o próprio processo jurídico vai levar algum tempo. Não é assim da noite para o dia. Se chegar no processo, atenção, na pior das hipóteses, vai levar um tempo para chegar nesse veredito final e aí a multa será bem-vinda. Esqueçam a Série B, esqueçam, né? Mas, como a gente sabe, como eu acabei de dizer, nas manchetes dos jornais italianos, 50% Juventus, 50% Copa do Mundo. Que moral a Juve, hein? Dividir o noticiário com a Copa do Mundo. Isso é ser Juventus, queiram os antes ou não. E vamos falar um pouco aqui da perspectiva de futuro da Juve, porque muito tem se falado em venda, o Welcome vai vender, não vai, vamos com calma, vamos com muita calma nessa hora. Apenas dizer para vocês o seguinte, o Welcome tem umas ideias, isso que eu estou passando é uma informação, de qual será o novo rumo da Juventus. Não estou falando na questão da diretoria. Quando eu falo direção, é no sentido de para que lado que vai apontar. Vai acontecer uma melhoria no setor giovanile, no setor dos 19 anos, ou chamado de primavera. O Welcome vai priorizar a base, aleluia. Isso que vocês estão ouvindo, ele vai priorizar a base. A ideia é fazer uma base com toda a estrutura possível para revelar de 2 a 3 jogadores que possam jogar no principal. E aí, quando for fazer o mercado, contratar 1 ou 2 jogadores de nome para ser uma contratação pontual. Ou seja, a Juventus vai voltar todas as suas atenções para a base, segundo ideias do Welcome, segundo o que que me passaram, melhor dizendo. Pessoa importante me falou isso, né? que conhece, que cobre a Juventus, inclusive. E aí, o que acontece? Essa situação do Welcome já está acontecendo de certa forma quando você vê a renovação do Willian Júnior, né? Que eu não fiz o vídeo aqui, mas comentei em alguns grupos de WhatsApp que eu estou, que essa renovação é até o final de 2027, e esses espaços para esses jovens que estão aí aparecendo. Então já está acontecendo isso, então muito provavelmente vai bater com essa informação que eu falei do Welcome. Sobre vender a Juventus, atenção, neste momento, não e não. Não vai acontecer nenhuma venda da Juventus neste momento. Quando eu falo nesse momento, compreende o período de hoje até o final do ano que vem. Pois tudo pode acontecer. Mas por que eu acho que não vão vender a Juventus? Para aqueles que são mais novos, é verdade que a Juve, na mão da família, no caso do Welcome, é uma espécie de brinquedo? É verdade. É verdade que eles não ligam tanto para futebol? É verdade. Estou confirmando tudo, né? Apaixonado pelo futebol era o velho Agnelli, era o Umberto Agnelli, né? Esses eram mais apaixonados por futebol. O Welcome deve gostar mais do futebol americano e ele é muito mais apaixonado por Fórmula 1, por exemplo. Mas, apesar da Juventus ser entre aspas, brinquedo de família na mão deles e que não dá o retorno suficiente para eles, e aí é um palpite meu, por que eu acho que eles não vendem? Primeiro, porque, como eu disse, é um brinquedo de família, e isso é uma coisa muito forte, muito tradicional na Itália, né? É que nem aquela casa na praia que você
tem lá seus herdeiros, seus filhos, você não vai mais naquela casa na praia, mas você também não vende. Tem um valor sentimental e quando você quiser ir, deu na telha de você quiser ir na praia, você vai e usa a casa. É mais ou menos isso. Acho difícil eles venderem. Por quê? Se você for analisar até do ponto de vista de empreendimento, como a Exor é muito grande, tem muito dinheiro, muito poder, né? A Juventus, o time Juventus, não deixa de ser uma maneira de explorar o marketing. Por exemplo, na nossa camisa, como vocês estão vendo ali atrás, é uma camisa antiga, mas a patrocinadora está lá, a Jeep. A Jeep é uma maneira, a Juventus pode, através do futebol, divulgar a Jeep, né? O Cristiano Ronaldo, por exemplo, vestiu a camisa da Juventus um tempo atrás, os olhos do mundo em cima do Ronaldo e a camisa lá, a Jeep. Então, a Juventus, se não dá aquele retorno para o Welcome e para o Grupo Exor, pode ser utilizada como uma espécie de marketing, né? Já que pode usar a sua marca, a marca Jeep, que é um produto deles, através de grandes jogadores do futebol mundial, como vimos recentemente. E o dinheiro que é colocado lá não é perdido, porque está embaixo da família deles, está tudo ali. Não se perde o que se investe lá, porque é tudo deles. Entendeu? Essa é uma opinião pelo qual eu acho que não será vendida. Mas, talvez, analisem com muita calma o que eu vou dizer, talvez, diante de uma proposta muito forte, em 2024, eu estou dando a data, em 2024, vou repetir, em 2024, talvez reticências possa sim ser passada para frente diante de uma proposta muito boa, né? de um grande figurão internacional, vamos falar dessa forma. Certo é que, como eu trago informação, é que o seu Alessandro Del Piero vai assumir, vai ser o homem forte do futebol da Juventus. Eu estou antecipando. Não será o presidente, Del Piero não será o presidente, pode ser um vice-presidente e pela primeira vez talvez tenhamos 2 vices na história. Acho que não teve, se me falha a memória, na época, nos anos 80, não teve. E talvez esse segundo vice possa ser o próprio Nedved. Atenção, se ouviu direito, Nedved. Mas o fato é que Del Piero vai ser o homem, vai ser o capo do futebol. E aí, se uma outra empresa assumir, uma grande empresa assumir, tira um pouco aquela preocupação, o cara tem dinheiro, mas não entende de futebol, mas tem o Del Piero que entende. Vai ter um cara que vai mediar essa situação em caso de ser vendido em 2024. Em não sendo vendida, não muda nada. Del Piero vai vir para a Juventus nessa questão de vice-presidente. Quem seria o presidente? Eu não sei, mas eu jogo no ar. Entendam como quiser. Não me espantaria se aparecesse o nome de Roberto Bettega, ex-jogador da Itália e da Juventus, que fazia parte da tríade com o Modi, inclusive. Não me espantaria se Roberto Bettega aparecesse como presidente da Juventus. Lembrando que o Ferreiro fica até 18 de janeiro, e aí vamos ver se ele vai ser confirmado ou não. Eu não sei, mas não me espantaria aparecer o Bettega, mas certamente alguém ligado ao futebol vai assumir. O Del Piero seria um vice-presidente, mas não para janeiro. Não para janeiro. Eu acho que Del Piero um pouco mais para frente, mas ele vem. Vou enfatizar, ele vem. Ele vem. Dito isso, repito, não acredito na venda do Welcome por ser um brinquedo de família que envolve muito sentimento, não dá o retorno que eles querem, mas não deixa eles no vermelho no sentido de ser um problema para a família, que eles têm muito dinheiro e, ao contrário, a Juventus eles podem usar para fazer marketing, por exemplo, da Jeep. Estou dando um exemplo. Mas não podemos cravar, ele nunca vai vender.
A propósito, por ser algo de família, precisa ver se tem algum contrato lá. De repente a venda ela é possível, não 100%. O velho Agnelli disse que a Juventus jamais seria vendida. A gente não sabe se tem um contrato de família que impeça uma venda, por exemplo. Talvez pode acontecer de vender parte da Juventus. Uma parte fica com a família Agnelli e a outra parte com a pessoa que for adquirir, com a empresa que for adquirir. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas eu coloquei esse cenário possível em 2024. Não acredito na venda, mas pode acontecer em 2024. Pode acontecer. Né? Peguem essa informação com muito cuidado. Eu não acredito em venda nem em 24. Apenas estou dizendo que pode acontecer. Né? Enfim, a única informação é que Del Piero vem para a Juventus. E que pode ter a seu lado um outro vice, que pode ser sim o Nedved. Agora, me agrada muito a ideia da Juventus apontar para não para uma reestruturação, mas para uma melhoria da base e jogar todas as suas fichas, mirar a sua direção para uma coisa que ela não faz há muitos anos, que é a base. O Bayern de Munique usa bem a base, o Chelsea usa bem a base. Por que a Juventus não tem que usar? Né? Vamos nesse embalo aí do Fagioli, do Gatti, do Miretti, o próprio Marquisio quando surgiu, por que a gente não pode usar? Isso me agradou muito, isso é uma ideia do Elkan. Isso é uma informação que eu estou dando para vocês. É isso por hoje. Acho que ficou bem claro. Amanhã vamos fazer um vídeo aqui mostrando, amanhã ou depois, mostrando toda a honestidade dos grandes times da Itália, porque aqui a gente mostra os fatos, então é para você, é um vídeo para o anti-juventino e um vídeo para você juventino, porque você vai poder mostrar para o seu coleguinha, quando ele vir falar besteira da Juventus, esse vídeo. É isso por enquanto. Ativa o sino e fique ligado, porque está chegando, está muito perto o sorteio da camisa da Juventus. Essa que o futebol feminino jogou hoje contra o Arsenal, perdeu por 1-0, essa camisa toda preta, o segundo uniforme. Mas para participar do sorteio tem que ser inscrito. Aí, capito? Então se inscreve e participe do sorteio. E lógico, dá um like no vídeo, acho que eu mereço, porque esses últimos dias, conversando com uma porrada de advogado ali na Itália, perdendo horas dos meus dias para poder tranquilizar para vocês que não tem nenhum risco de Calciopoli 2. Fino alla fine, força Juve, força Finestra. E repito, será que vem o Bétega por aí? Interrogação. Alla próxima.